Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Que você tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso na presença de Deus. O texto de hoje é Romanos 9, do 22 até o 23. Então abra sua Bíblia comigo. Quero estimular você a hypar esse vídeo. Tem essa opção aí quando você clica em curtir. E você também pode se tornar membro do canal, potencializando a mensagem. E o meu intuito com tudo isso é engajar você, é te conectar, fazendo com que esse canal se transforme numa comunidade na qual você vai pertencer, uma comunidade que você vai fazer parte, uma comunidade que vai ser bênção na sua vida, como você também tem sido bênção na nossa. Romanos 9, do 22 ao 23, o texto diz assim: E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória? O apóstolo Paulo destaca aqui uma diferença entre os vasos da ira e os vasos da misericórdia. Bom, como que nós podemos interpretar e entender esse texto? Primeiro, a paciência de Deus nos deu tempo para voltar. A paciência de Deus foi um instrumento, muito específico para que desse tempo da gente retornar, para que desse tempo da gente se arrepender, para que desse tempo da gente mudar de vida. Paulo destaca que Deus suportou com grande paciência, ou seja, antes de experimentarmos a salvação, todos nós pecamos contra Deus inúmeras vezes e mesmo assim Ele não nos tratou de maneira imediata. Ele não derramou a sua ira de maneira imediata, Ele não nos fez pagar o preço do pecado, que era a morte eterna, de maneira imediata. Ao invés disso, o texto diz que Ele suportou com grande paciência. E o fato de Deus ter suportado com grande paciência nos concedeu tempo. Tempo suficiente para a gente refletir, tempo suficiente para a gente, se arrepender, para a gente corrigir e para a gente mudar de vida. Se hoje, então, eu e você estamos aqui estudando a palavra do Senhor, é porque Deus nos suportou com grande paciência. É porque Deus nos deu tempo suficiente para que nós pudéssemos viver um tempo novo, uma nova história nas nossas vidas. A segunda coisa que eu aprendo é que a misericórdia ela é mais preciosa quando nós nos lembramos de onde Deus nos tirou. Então a primeira coisa, Deus suportou você com grande paciência. A segunda coisa, nós precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, vasos da ira e agora vasos de misericórdia. Antes éramos vasos de ira ou da ira de Deus porque nós estávamos no lamaçal do pecado, no império das trevas, imersos numa vida de podridão, completamente separados de Deus. Foi desse lugar que Deus nos tirou. Foi desse lugar que Deus nos arrancou do império das trevas, do lamaçal do pecado, da podridão dessa vida, e Ele nos leva então para o reino de luz, para o reino de Deus. Ele nos leva para a sua maravilhosa presença. E quando nós nos lembramos disso, primeiro, que Deus nos suportou com grande paciência, que Ele não só nos suportou, como Ele nos resgatou, como Ele interviu nas nossas vidas e nas nossas histórias. Tudo isso produz o que no nosso coração? Gratidão a Deus. Gratidão e não reclamação, gratidão e não murmuração, gratidão e não crítica, gratidão e não questionamentos. A terceira coisa que eu aprendo aqui, nossa vida deve revelar a glória da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo diz vasos da ira, vasos da misericórdia, e depois ele usa as riquezas da sua glória, ou seja, a transformação do vaso da ira para o vaso da misericórdia agora reflete em glória ao nosso Deus.
a nossa vida, o testemunho, sabe? Toda vez que a gente vence um pecado, toda vez que a gente vence uma tentação, toda vez que nós crescemos, toda vez que nós melhoramos, nós precisamos entender que isso glorifica a Deus. Isso aponta para Deus. Toda vez que você dá um bom testemunho no seu trabalho, um bom testemunho na sua faculdade, toda vez que alguém vê Jesus em você, o nome de Deus é glorificado. Eu quero hoje fazer com que você olhe para a sua história. Lembre-se do seu passado. E ao invés de se lembrar apenas dos seus erros, eu queria que você refletisse no quanto Deus foi paciente com você no seu passado. No quanto Deus foi paciente e no quanto Ele exerceu grande paciência com você. Não foque apenas nos erros que você cometeu, foque principalmente no quanto Deus foi paciente, no quanto Deus foi misericordioso, no quanto Deus foi bondoso com você. Agora foque na transformação da sua vida. Não só num Deus que foi paciente, mas num Deus que resgatou você. Traga à sua memória o dia do seu resgate. Traga à sua memória como Deus te alcançou. Traga à sua memória em relação a quem você era e reflita sobre quem você é agora. Agora comece a pensar no quanto a sua vida hoje glorifica a Deus, no quanto a sua vida hoje aponta para Deus, no quanto as pessoas dão graças a Deus por você existir. Pense agora, toda vez que você vence um pecado, você glorifica a Deus. Toda vez que você vence uma tentação, você glorifica a Deus. Pense agora no quanto você tem glorificado a Deus e juntos em oração nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a glorificar a Deus com o nosso testemunho e com as nossas vidas e que essa mudança de comportamento seja uma consequência natural da gratidão que há no nosso coração por um Deus que foi paciente e por um Deus que nos resgatou e por um Deus que nos deu uma vida nova. Pai, nos ajuda a vencer as tentações para glorificar o Teu nome. Nos ajude a vencer o pecado para glorificar o Teu nome. Nos ajude a abrir mão da velha natureza, da velha carne. Nos ajude a abrir mão dos velhos hábitos, a nos despir de toda a imundície. Nos ajude a deixar de lado os vícios, aquilo que nos afasta do Senhor para glorificar o Teu nome. Nos fortaleça, Pai. Essa é uma obra que o Senhor faz em nós, nos santifica, acredita em nós a Sua santidade, a Sua justificação, Pai, a Sua pureza, o Seu coração. Nos dê um coração igual ao Teu, que sejamos gratos ao Senhor e como consequência dessa gratidão que possamos glorificar o Teu nome. Esta é minha oração e em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, amém e amém. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, comente aqui no vídeo todos os dias que você puder e compartilhe esse devocional com todo mundo que você conhece, porque você é um missionário da internet, é um entregador de boas novas, deixa Deus te usar. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.